hoje as pessoas adoram responder pesquisas políticas. Você não tem mais recusa. A pessoa quer dizer que o candidato dela vai ganhar. Quer dizer, está muito politizado. Outra coisa, nós estamos muito próximos da Copa do Mundo. Não se fala em Copa do Mundo, não se fala em escalação da seleção brasileira, só se fala em eleição. Esse eu vejo que é um dado positivo, que o brasileiro está mais politizado. Esse é um dado positivo, né? Antigamente só se falava na Copa do Mundo, a eleição era secundária. Hoje eu te digo que a Copa do Mundo está secundária, né? É verdade. E eu queria saber umas coisas assim. Por exemplo, a gente fala que os candidatos começam a discutir se vão ao debate, se não vão ao debate. São centenas, dezenas de debates. Eu acho que eles nem teriam tempo de ir a todos, porque esse ano acho que são 45 dias só, né, de campanha. São 40, 45 dias de campanha. Os debates começam antes, né, Leda? Eu acho que já no começo de agosto, as emissoras já marcaram debates, certo? Agora basta saber se os dois principais candidatos vão comparecer aos debates, né? Essa é a grande pergunta que fica também. E essa presença no debate é fundamental para a eleição? Olha, assim, estrategicamente, o que você sente? Se a eleição estiver favorável a um candidato, certo? Esse candidato vai esperar que o outro confirme presença para ir ou não, certo? Eu acredito que Lula e Bolsonaro só vão comparecer se ambos confirmarem presença. Se o Bolsonaro não confirmar, duvido que o Lula vá. Se o Lula não confirmar, duvido que o Bolsonaro vá. Por quê? Porque o que for vai virar alvo dos demais. Certo? Vai para o debate para ficar lá um bom tempo apanhando, como a gente diz, né? Então, tudo vai depender das estratégias. Outra coisa, se a eleição tiver para terminar no primeiro turno, a favor de Lula ou de Bolsonaro, com certeza o que tiver atrás vai para os debates também. Então, tudo vai depender da estratégia das campanhas, né? Mas, assim, se eu tivesse que fazer uma aposta agora, dificilmente nos primeiros debates, eu duvido que Lula e Bolsonaro comparecerão. A gente Infelizmente. Hein? Desculpa. Infelizmente, tá? Eu acho que eles deveriam ir, mas infelizmente eu acho que não vão. A verdade é que, diante desse acirrar de ânimos também, a gente não pode perder a referência de que o povo brasileiro acorda muito cedo, os debates são muito tarde da noite. Né? E nós temos dezenas de candidatos, né? Nós temos sei lá quantos candidatos. O debate se torna muito chato, quer dizer, com todo respeito aos candidatos, mas tem uns que não têm a menor chance, nem pontuam, entendeu? E você tem que ter todos no debate, por força da lei. Leda, mas esse ano, por exemplo, houve uma mudança, certo? A própria Band marcou o debate dela para domingo às 19 horas, certo? Os debates não estão mais às 23 horas. Essa é uma coisa que mudou. Então, essa é uma coisa que tende a fazer com que o povo assista mais os debates também. Que é outra coisa positiva que as emissoras, parabéns às emissoras que estão fazendo os debates mais cedo, né? Nas outras eleições, quando sempre teve segundo turno, e toda vez que teve segundo turno, o candidato que foi para o segundo turno em primeiro lugar, em geral, ganhou a eleição. A gente não vê, nesse momento, o Lula nas ruas, ou quase não vê, né? Sempre mais em ambiente fechado. O Bolsonaro se joga mais porque é do perfil dele também, essa coisa mais ir para a rua e tal, fazer motociata, passeata, sei lá, umas gatas. Isso faz diferença? Olha, está se passando a impressão de que como o Bolsonaro vai a público e gera multidões aonde vai, que o Bolsonaro estaria mais forte do que está aparecendo nas pesquisas, né? Com certeza. Hoje, pelas pesquisas, inclusive das nossas, o Lula está ganhando. Se a eleição fosse domingo agora, não teria dúvida que o Lula teria uma vantagem sobre o Bolsonaro, mas a eleição não é domingo agora, a eleição está muito longe. Agora, uma coisa para deixar claro, o eleitorado do Bolsonaro é mais engajado do que o Bolsonaro do eleitor do Lula nesse momento. Por isso que o Bolsonaro tem essa vantagem visual em relação ao Lula. Por isso as pessoas nos questionam muito na rua. Mas, Murilo, a hora a gente vê o Bolsonaro jura multidões, o Lula não junta ninguém, essas perguntas. Por quê? O eleitorado do Bolsonaro é muito mais engajado do que o eleitorado do Lula, certo? E por perfil também. O eleitorado do Bolsonaro, por ter um poder aquisitivo maior, certo? Ele participa mais também.
certo? Então, essas são uma coisa para deixar claro por que o Bolsonaro tem mais engajamento em mídias sociais e mais presença do que o candidato Lula, né? Você acha que as mídias sociais foram muito importantes na eleição de 2018, né? Foram até decisivas, digamos assim. Você acha que elas vão ter o mesmo peso nessa eleição de 2022? Com certeza. Eu acho que as mídias sociais hoje já estão até acima do horário eleitoral gratuito no rádio e na TV, né? Não tenho dúvida que o grande peso das eleições é através das mídias sociais. Mas, infelizmente, Leda, a força das mídias sociais, infelizmente, não é para construir, é para desconstruir, né? Nas eleições passadas, eu me lembro que o Alckmin tinha muito tempo na TV e os meus amigos, até alguns com experiência política, já tendo ocupado cargos importantes e tal, diziam: quando começar o horário na TV, o Alckmin deslancha e fica tranquila, é assim e tal. E diziam com muita seriedade isso, né? E a gente viu que não adiantou nada, né, o horário eleitoral para o Alckmin. Com Nem para nenhum certeza, outro, Leda. né? O Bolsonaro, sem horário eleitoral praticamente, se colocou na frente, né? Leda, mas vamos deixar um ponto claro aqui também em relação às últimas duas eleições no Brasil, né? Nas últimas duas eleições brasileiras, vamos começar com 14, certo? Você tinha a Dilma, uma eleição praticamente assegurada, e de repente cai um avião, um candidato. Aí mudou tudo. Aí você tinha uma eleição de 2018, onde o Geraldo Alckmin tinha um bom tempo de televisão, que estava batendo muito no Bolsonaro, espancando o Bolsonaro na televisão, nos meios. De repente, tem uma facada. Muda tudo também, certo? Então foram duas eleições atípicas. Duas eleições atípicas. Eu, assim, com certeza, o tempo de televisão é muito importante para os candidatos, não tem como negar, junto com as mídias sociais. Mas vale lembrando que as duas últimas eleições do Brasil foram atípicas. A gente espera que essa eleição não aconteça nenhuma tragédia, né? Por favor, é o que a gente espera, que o inusitado não nos visite, né? Exatamente. E a gente fique nessa coisa, nesse rame-rame aí de rede social, debate, discussões acaloradas, mas não tenhamos nenhuma tragédia para lamentar, né? Mas, em geral, o candidato que é o presidente candidato à reeleição, ele leva uma vantagem, né? Em relação aos outros candidatos, porque ele tem o poder na mão, né? Ele tem o dinheiro, a caneta, etc. Mas o Bolsonaro enfrentou uma pandemia, está tendo uma guerra, esse preço do combustível, a inflação, tudo isso vai pesar muito, né, na decisão. Com certeza. Todos os presidentes brasileiros que foram à reeleição se reelegeram, né? Caso o Bolsonaro não ganhe, ele será o primeiro a não se reeleger. Então, isso mostra que o presidente que está no poder tem uma vantagem, eu teria uma vantagem. Mas, com certeza, o presidente Bolsonaro foi muito prejudicado pela pandemia e agora pela guerra, né, que não termina. Né, que tinha-se uma impressão que essa guerra duraria pouco tempo e, pelo visto, essa guerra ainda vai longe, né? E a economia é decisiva, né? O Trump estava vencendo nos Estados Unidos. E ele venceria se não fosse a pandemia. Pelo menos é a sensação que os americanos passavam, né? Exatamente. A pandemia foi muito ruim para o Trump lá nos Estados Unidos, né? E a eleição nos Estados Unidos também foi muito conturbada, né, Leda? Você vê que a eleição na Colômbia agora, a eleição no Peru, todas as eleições estão sendo muito, muito disputadas. Por isso que eu acredito numa eleição assim muito acirrada entre os principais candidatos. Eu não vejo nenhum lado nem o outro goleando o outro, com uma vantagem enorme sobre os seus adversários. Eu vejo uma eleição muito disputada no final no Brasil. Mas a gente tinha até, sei lá, 3 meses atrás, a gente tinha o Moro como um fator desestabilizador dessa dualidade Lula-Bolsonaro, né? O Moro era uma força, ou pelo menos a gente achava que era, né? Sem dúvida, a desistência do Moro num certo momento foi ruim para o Bolsonaro, no meu ver, foi ruim para o presidente Bolsonaro, a desistência do candidato Sérgio Moro, certo? Agora, precisamos ver se os principais candidatos, principalmente o Ciro Gomes, vai até o fim. Porque se o Ciro desistir, não tenho dúvida que a eleição brasileira fica no primeiro turno, certo? Eu acho que o Ciro é um fator muito importante para termos segundo turno na eleição brasileira. Sem Ciro,
a eleição tem tudo para acabar no primeiro turno a favor de um, a favor de outro. E aí você não arrisca um palpite, né? Claro, você não tem uma bola de cristal, né? Sem dúvida, nesse momento, pela fotografia do momento, a desistência do Ciro seria muito favorável ao candidato Lula, né? Muito, muito favorável ao candidato Lula. Por isso precisamos ver se o Ciro ele tem demonstrado sinais, tanto ele quanto o presidente do PDT, o Lupe, de que vão até o fim, certo? Mas vamos aguardar até o final de julho, né? Começo de agosto, que são a data das convenções, se as candidaturas se mantêm. O Ciro não tem o perfil de quem vai dizer não, né? E vai renunciar. Pouco provável, mas ele pode, assim, eu não acredito que o Ciro espontaneamente vá desistir, mas ao mesmo tempo vai ter uma pressão muito grande da esquerda para que ele desista, né? Certo? Para o Lula seria, assim, uma vitória nesse momento. Mas, que nem você falou, eu não acredito que pelo perfil do Ciro, pelo discurso do Ciro, pelo discurso do Lupe e pela postura do PDT, essa desistência vai ocorrer. E a candidatura da Simone Tebet ameaça alguém? Nesse momento, não, né? Na verdade, que nem as pessoas falam, Simone Tebet, Simone Tebet, Simone Tebet. Nas últimas pesquisas, ela está empatada com o André Janones, né? Que nem eu brinco, fala-se muito de Simone e pouco de André Janones, né? Porque o campeão nesse momento, se você pensar em Simone Tebet e André Janones, é o André Janones, porque ele é de um partido pequeno, pouca projeção, e pelas pesquisas está empatado, e em outras pesquisas até na frente da Simone Tebet. Né? E é uma pessoa desconhecida. Eu conversei com ele já aqui no canal, mas eu fiquei muito impressionada porque eu sou mineira e eu não conhecia o André Janones. Quer dizer, é claro que isso não quer dizer nada, mas é muito sintomático que você não conheça um político do estado onde você nasceu. Né? É estranho isso. Então, ele tem uma projeção muito reduzida àquela área de Minas Gerais, né? Que é a área dele ali, naquele pedaço de Minas. Nem Minas Gerais inteiro conhece ele. E ele, será que ele vai ser o Cabo Daciolo dessa eleição? Tirou a palavra da minha boca. Eu ia acabar de dizer isso. Não tenho dúvida que a minha aposta é que ele será o Cabo Daciolo dessa eleição. Não tenho dúvida que ele será o grande personagem, assim, fora dos principais, a ser observado. Ele será o Cabo Daciolo dessas eleições. Não tenho dúvida em dizer isso. Vamos lembrar que o Cabo Daciolo ganhou de candidatos importantes na eleição passada, né? Chegou na frente de muita gente importante na eleição passada. Eu acho que ele chegou na frente da Marina, não foi? Exatamente, de Marina, chegou na frente de Álvaro Dias, certo? Chegou, não sei se na frente, empatado com Amoedo, chegou na frente de gente importante aí, né? Incrível isso, né? Eu e pensei tem um outro que candidato, E tem um outro candidato, Leda, que presta atenção, que é muito famoso também, que vai dar uma parecida nessa eleição, que é o Pablo Marçal. Pablo Marçal. Também tende a aparecer nessas eleições, já é um youtuber famoso, né? E fala bem, também pode ser uma surpresa, Eu também, já entrevistei também ele, eu eleição. tenho entrevista com os dois, com o Janones e com o Marçal. E ele é muito articulado, né, o Pablo Marçal? Também. É interessante isso, né? Esses fenômenos que aparecem, né? Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube. Você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!